Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. É uma alegria tê-los todos aqui conosco em mais esse encontro, nosso 13º encontro de Direito Civil. E hoje nós vamos tratar de um tema importantíssimo, que é a pauta do momento, que é o planejamento sucessório. Depois, a Maici, que vai conduzir os trabalhos, vai explicar e apresentar um pouquinho melhor o currículo das nossas convidadas, que dispensam qualquer apresentação, mas por mera formalidade nós faremos essa apresentação. É uma alegria tremenda para nós poder recebê-las. Muito obrigada pela disponibilidade, por cederem um pouquinho do tempo e compartilharem esse vasto conhecimento que as duas têm. É uma honra mesmo poder recebê-las aqui. Daniele, com certeza esse convite já fica feito para quando toda essa loucura da pandemia passar, para a gente poder recebê-la aqui na nossa sede, que é um prédio magnífico. É um prazer. Fantástico, e vai ser muito bom tê-la aqui com a gente. Eu quero agradecer à diretoria, em nome da nossa vice-presidente Luciana, que é hoje também a nossa palestrante, nossa convidada. Muito obrigada por toda a força que vocês estão nos dando. Nosso presidente Daniel também, muito obrigada. Cláudio e toda a diretoria. Não posso deixar de agradecer também a Beatriz, a Carol, a Miriam, a Andresa, o pessoal de Cultura de São Paulo, que tem nos fornecido esse link para que a gente possa estar aqui realizando tantos eventos, né? Nós fizemos uma somatória aí, e ao longo do primeiro semestre a gente pôde estar em contato com quase 1000 pessoas em todos os eventos que nós fizemos, então é uma alegria muito grande poder recebê-los todos aqui novamente. A palestra de hoje ela vai ter emissão de certificados, então daqui a pouquinho a Carol vai mandar aqui no chat para vocês o que vocês precisam mandar de informação, que depois elas vão fazer a emissão dos certificados e enviam para vocês, ok? Nós já temos também a data do próximo encontro, vai ser no dia 18, uma terça-feira, e esse encontro, que vai ser o 14º encontro, que vai tratar de contratos de locação, vai acontecer às 16h30. Então, para aqueles que tiverem interesse, nos sigam em nossas redes sociais, depois eu vou colocar os links para vocês aqui, tanto do Facebook como do Instagram, que lá a gente vai postando sempre a atualização sobre os temas, textos que estão relacionados aos nossos encontros, para que a gente possa sempre aprofundar o conhecimento e nos mantermos sempre atualizados, que nos é exigido isso sempre na advocacia, né? Principalmente quando nós falamos desse tema de planejamento sucessório, que é tão importante, tem tantas variáveis, tem tantas situações possíveis. Então, sem mais delongas, eu agradeço, vou passar a palavra para a diretoria e depois, Maici, a palavra está com você. Muito obrigada. Oi, Mariana. Oi, pessoal, boa noite. Rapidamente, só cumprimentar a todas e a todos, parabenizar mais uma vez por esse encontro, agradecer a Daniele e a nossa Luciana, nossa vice-presidente, pela disponibilidade, agradecer também os nossos funcionários da OAB Campinas, OAB São Paulo, o Cláudio Vieira que está aí, nosso diretor, o Ivan também, Paulo Braga não pôde estar, acho que não entrou ainda, mas agradecer a todos e desejar um excelente evento. Eu deixo para a doutora Luciana, que é a nossa vice-presidente, todas as honras e as representações da OAB, já que hoje ela também é palestrante e vai dividir um pouco o conhecimento conosco. E agradeço ao Cláudio e ao Ivan também pela participação e peço a eles que possam dar um boa noite aí a todos também. Muito obrigado, gente. Bom evento. Obrigada, Daniel. Obrigada, Daniel. Eu quero só fazer aqui um agradecimentozinho rápido, mas sim, desculpa só pela presença do Dr. Ivan, que eu não tinha visto quando falei, da doutora Silvia Mendes, do Dr. Peter Pessuto, doutora Viviane Limonge. Muito obrigada a todos aqueles que também eu não tenha conseguido ver ainda, tem muita gente aqui participando. Muito obrigada mais uma vez pela participação de todos. Eu também adiro a esses cumprimentos. Eu não havia visto a Silvia, nem o Peter, nem a Viviane, mas fica aqui
também o meu cumprimento a eles, em especial a doutora Silvia Melges, nossa conselheira seccional. Marci, muito obrigada pela disponibilidade e também pela atuação sempre presente na nossa comissão, e a palavra é toda sua. Muito obrigada, doutora Mariana. Muito obrigada a todos. Uma boa noite a todos. Muito obrigada às nossas palestrantes de hoje, doutora Luciana e doutora Daniele, pela disponibilidade. Nós vamos já iniciar, então, o nosso evento. Lembrando a todos que os próximos eventos nós sempre postamos nas nossas redes sociais, então fiquem de olho. E esperamos, sem dúvidas, que o evento seja muito frutífero a todos nós. Bom, iniciaremos com a doutora Luciana Freitas, que é advogada, graduada em Direito pela PUC Campinas, é especialista em Direito Processual Civil pela mesma instituição, mestre em Direito pela Unimep, professora universitária nos cursos de Direito da Unip e do Mackenzie e coordenadora da pós-graduação em Família e Sucessões da ESA, da Escola Superior de Advocacia, no Núcleo de Campinas. Doutora Luciana, mais uma vez reforço os agradecimentos e já passo a palavra para a sua exposição. Muito boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui nesse encontro de Direito Civil. Participei de alguns outros, assistindo ou representando a OAB, e só tenho a agradecer a vocês da comissão, a todos, Marci, Mariana, Marcela, a todos os membros da comissão, pelo excelente trabalho que vocês vêm realizando, né? Este é um período, foi especialmente no início difícil, né? Para nos adaptarmos, para entendermos aí que a nossa realidade virtual passaria a compor uma parte, né, da nossa vida. E eu só tenho a agradecer pela realização dos eventos e essa oportunidade agradável da gente trocar conhecimento, de estarmos em convívio, né, ainda que seja um convívio virtual. Então, as minhas palavras são de agradecimento à comissão, agradecimento a todos os participantes. Já vi muitos amigos, conselheiros, presidentes de comissão, ex-alunos. Então, realmente agradecer a vocês a participação de hoje. Eu tinha visto também na pós-graduação da ESA, gente, eu sou subcoordenadora. A minha coordenadora estava aí também, a doutora Sueli de Pieri, mandar um abração para ela e agradecer a presença de todos. Você quer conduzir alguma coisa, Marci? Eu posso dar as noções gerais? Pode iniciar, por favor, doutora. Pessoal, agradecer também a doutora Daniele, que vai compor aí a mesa comigo, dizer para ela aqui publicamente, Daniele, te agradecer a realização do evento. Na semana passada, creio, né, houve o congresso sobre a arquitetura do planejamento sucessório, e que foi muito importante, assim, uma troca de informações tremenda a respeito do tema. E quando a gente pensa nesse tema, eu acho que não tem como começar a falar dele sem dizer como isso é difícil para a gente pensar em planejamento sucessório, né? Porque ele vai acontecer necessariamente com o termo morte e a nossa morte, né? Então, nós vamos planejar como é que vai ser a divisão, o encaminhamento do nosso patrimônio depois que a gente falecer. Então, é um assunto muito difícil, mas eu também acho que não é só pela dificuldade que muitas vezes as pessoas não optam por fazer o planejamento, pessoal. Eu acredito que também porque nós nos acomodamos muitas vezes na ideia de que alguém vai resolver para a gente o problema, né? E eu vou dizer que quando nós ficamos na inércia, nós temos exemplos no direito de família em que quando a gente ficou na inércia, quando a gente não tomou atitude nenhuma, a lei, a jurisprudência resolveram problemas, né? Então, só para a gente citar mais ou menos panoramas dessa situação. Quando nenhum dos cônjuges tomava ou pensava em tomar a iniciativa,
veio a lei do divórcio e criou o divórcio direto. Então, bastava que as pessoas não estivessem convivendo sob o mesmo teto durante um período de tempo, né? Como muitas vezes se pensou em não realizar não pensar em bens quando do casamento, a lei pensou no regime legal de bens, né? Então, se os nubentes não falarem nada, é a lei quem vai dizer, né? Não vai haver pacto antinupcial e a lei vai dizer que o regime legal é o regime tal, né? Que hoje é o de comunhão parcial. E eu acho que uma figura bem emblemática nesse sentido do que eu estou iniciando a exposição, que é a questão da união estável, né? A união estável, ela é totalmente fática, raras hipóteses em que a escritura pública deveria existir, mas o que acontece na grande maioria? Ela não é feita, né? Então, convive-se como se estrutura familiar fosse, e quando houver a partida, né, aí quem ficou aqui vai resolver, vai decidir, vai provar se existiu, se não existiu, se estava junto quando do óbito ou não. Então, eu creio que, por força desses mecanismos, a nossa resistência em entendermos que nós somos finitos e delegar aos outros, a lei e a jurisprudência, que eles vão resolver o problema, eu acho que são os primeiros pensamentos em, talvez, por que as pessoas não escolham ou não pensem em fazer um planejamento sucessório, né? E depois eu costumo dizer que, além de circunstâncias que podem ocorrer no decorrer, né, do próprio óbito ou circunstâncias que existiram no decorrer da vida desta pessoa, né, que veio a falecer. Filhos que surgem posteriormente ao óbito, por exemplo, né, que aparecem posteriormente ao óbito. Essas incoerências, né, ou obscuridades, às vezes, da união estável, que acabam exigindo ações judiciais pós-morte, né? Então, precisa se discutir numa ação judicial se realmente ela existiu e por quanto tempo ela existiu, né? Então, acho que por uma organização de fatores que eu coloco aí para vocês, eu acho que seja difícil ou então algo que as pessoas não queiram enfrentar, né? Pensar em planejamento sucessório. E diante de alguns julgados e de algumas situações que nós passamos a vivenciar, a saber, né? E a discutir também judicialmente, eu costumo dizer que às vezes é porque a gente não tem uma identificação exata de patrimônio e de herdeiro, né? Então, nós passamos a falar hoje em dia de patrimônio virtual, de patrimônio que se constitui num acervo digital. Isso, gente, para o primeiro Código Civil era impensável, né? Então, não tinha como a gente imaginar que aquilo que foi construído ao longo de uma rede social por alguém virasse patrimônio. Então, também por conta disso. Porque, veja, se nós não temos a noção exata de qual é esse patrimônio, como é que nós vamos planejar? Não é? Então, acho que, primeiramente, de se determinar o que é patrimônio, nós estamos acostumados, eu falo que nós estamos acostumados com o normal, né? Bens imóveis, bens móveis, né? Então, eu acho que também, primeiramente, então, a questão do que é esse patrimônio e o que ele abrange, né? E na questão de herdeiros, não necessariamente porque a pessoa que faleceu saiba que esses herdeiros existam, né? Porque muitas vezes, gente, nem mesmo o falecido tem a ciência, a ideia,
né, cogita o pensamento de que ele pode ter algum herdeiro que eventualmente não estaria no inventário, né? Então, aliás, foi muito interessante, Daniele, em uma das palestras do Congresso, a retomada de uma... Esse caso eu tinha ouvido nuances dele quando eu estava na faculdade, né? Vamos colocar assim, é o caso mais enrolado de inventário, né? Ou o caso mais emblemático de inventário que nós temos aqui no Brasil, do Antônio Luciano Pereira Filho, né? Então, são 30 e poucos herdeiros, muitos que apareceram pós-morte, né? Em 17, eu acho que investigações de paternidade em ação. Ele deixou material genético acaso fosse necessária a realização de exame de DNA. Então, né? Quer dizer, muito embora ele soubesse que pudesse ter herdeiros, mas nem saberia se isso ia realmente se concretizar, né? Numa investigação de paternidade ou numa petição de herança eventualmente. Então, eu creio que também por incertezas, muitas vezes que são pautadas em eventos históricos, pela existência, às vezes, de herdeiros que não estavam no momento da sucessão, ou não eram conhecidos no momento da sucessão, ou até mesmo o que é patrimônio, né? Então, como o colocado, são incertezas que muitas vezes impedem com que a gente planeje, né? E eu acho que por conta disso nós ficamos também, como forma de planejar, vamos dizer assim, pensando nas formas tradicionais, né? Eu acho que eu até colocaria numa posição bem conservadora que as tradicionais mesmo, né, seria o testamento e a doação, né? Então, é aquilo que a gente está acostumado, aquilo que é mais fácil, que a gente verifica, né, logicamente, iniciando a partir da escolha do regime de bens, né? Então, começando-se daí, se existiu o casamento, ou se a escolha foi a união estável e, de repente, se fez a escritura pública, né, e se determinou regras patrimoniais na escritura pública. Então, começando-se daí, eu acho que hoje em dia nós pensamos mais nas tradicionais, né, no testamento, nas doações feitas em vida, de repente com usufruto ou sem usufruto, né, mas que às vezes pode se tornar também uma preocupação, digamos, porque muitas vezes o testamento é feito, a vontade está expressa, a ideia planejada está ali, mas ele vem a ser objeto, por exemplo, de discussão, né? De uma discussão sobre validade, se o problema é formal, se o problema são os vícios do consentimento, ou ele vem passar por uma discussão em relação à redução desses quinhões, dessas determinações aí, né, testamentárias. Então, eu acho que muitas vezes se faz conscientemente, vamos dizer assim, né, mas que por todas essas circunstâncias diversas, eles podem talvez não atingir aí a expectativa, né? Nas doações em vida, pessoal, eu colocaria para vocês até uma seguinte preocupação, especialmente quando o usufruto não é garantido, né? Nós aprendemos muito no direito de família a respeito do princípio da solidariedade, mas infelizmente hoje em dia, né, muitas vezes ele é simplesmente desprezado pelas pessoas que compõem a estrutura familiar. Então, se de repente essa doação é feita e o usufruto não é determinado ou respeitado, antes mesmo de falecer, né, de repente, aquela pessoa que doou pode vir a ter problemas com essa doação, né? Então, acho que primeiramente as preocupações nesse sentido, né, com relação às doações feitas em vida. E aí eu acho que todos os fenômenos que passaram
a ser criados, a serem pensados, né, posteriormente, eu particularmente, Luciana, já chamaria de novos, né? Eu já entenderia como mecanismos novos, né? Seguro de vida e previdência privada, né? Eu acho que nós começamos realmente a pensar nestes institutos muito recentemente, né? A gente não fala de tentar pensar neste mecanismo como parte de um planejamento para a sucessão, né? Pelas facilidades, muitas vezes, que imperam nesses institutos, né? Não ter que ser incluído no inventário, é mais fácil o resgate, eu posso colocar, né, como beneficiário aquele que eu quiser, quem eu quiser, né? Então, eu acho que esses instrumentos que eu já chamo de mais novos, né, acho que porque recentemente pensados para planejamento, né, mas cujo receio, eu acho que também se dá muitas vezes nas análises que a gente faz das decisões judiciais, né? Eu acho que o caso típico é a questão da previdência privada, né? Então, ele tem 75 anos de idade, 80 anos de idade, ele faz uma previdência privada, né? Com um aporte que significa basicamente quase que o patrimônio inteiro dele, né? E determina beneficiários, né? Em princípio, toda a situação parece esquisita, e se a gente for pensar no Instituto, mais ainda, né? Porque o Instituto da Previdência Privada, em tese, seria para garantir a aposentadoria, né? Para garantir uma renda, um subsídio, alguma coisa, né? Para quem ficasse de beneficiário. Então, acho que também é um ponto a ser observado quando a gente fala de planejamento, né, sucessório. Eu digo pelas nossas indicações, né, pelo fato de nós, como advogados, sermos procurados para falar para a pessoa o que é melhor, né, para a realidade dela ou para o que ela espera, né? Não digo nem em termos de quantidade de patrimônio, pessoal, porque às vezes não necessariamente eu preciso falar de patrimônios enormes para pensar em planejamento, né? Eu preciso falar de vontade. Eu acho que se a gente pensar do modo lícito, né? Primeira coisa é pensar em vontades, né? Em consentimento, vontades, o que a pessoa quer, né? De que forma que ela quer que o patrimônio dela se destine, né? Então, acho que realmente a partir dessas decisões judiciais, a gente começa a ver que, e eu acho que esse é o problema, é um problema também atual para a questão do planejamento, é o que pode eventualmente parecer mais uma fraude, né, para privilegiar herdeiros em detrimento de outros, né, para desviar patrimônio. Então, essa é uma outra preocupação que também asseca aí o tema, né? E aí, para depois virem institutos novos, pessoal, que eu acho que a gente ainda precisa de muito delineamento, tanto pela regra quanto pelas decisões judiciais, né? Eu acho que diria, dentre esses dois, a holding e o trust, acho que a holding, pelo menos nós temos um suporte legal, né? Para uma criação de empresa, para escolher qual o tipo dessa empresa e o formato que essa família, né, vai compor uma pessoa jurídica para o seu patrimônio ficar ali, né? Então, acho que ainda temos o favorecimento de uma lei que nos ajuda, né, a escolher o tipo societário, digamos, né? Eu não sou nenhuma expert, se você perguntar para mim como é que faz uma holding num formato de SA, esquece, né? Porque eu não tenho a mínima noção, mas não é a minha especialidade. Mas é possível, pelo menos nós temos o amparo,
né, da teoria da empresa para poder tentar mostrar que a ideia era lícita, né, de deixar o patrimônio ali, naquele núcleo familiar, muitas vezes, não depender de inventário, né, porque daí a holding ela traz uma coisa muito boa, né, eu acho que nisso até equipararia com relação à doação ou à previdência privada, né? Em tese, não tem dependência de inventário. Então, isso é muito bom, né? Porque a empresa consegue resolver como que ela quer montar o patrimônio, como que esse patrimônio vai seguir, e não precisa fazer inventário quando um desses sócios vier a falecer, né? Então, acho que se assemelha, é interessante nesse sentido. E o trust, que até onde eu sei, só existe no direito comparado, né? Até porque ele foi sistematizado ou pensado, ideias, né? Gerais, a partir de uma convenção de Haia sobre trusts, só que o Brasil não foi signatário, né? Então, nós ficamos ali, não é algo, num primeiro momento, impensável ou ilícito, né, num primeiro momento, mas que pode ser, né, de repente, desviado da sua função por talvez nós não termos regras que possam, né, dar o sustentáculo para ele. Porque se nós pudéssemos fazer uma contraposição entre os dois, entre a holding e o trust, na holding, pelo menos, a gente tem a formação de uma pessoa jurídica, né? No trust, em tese, não. Então, o patrimônio vai ser passado para alguém, essa propriedade vai para outra pessoa mesmo, né? Para que ela faça uma administração do patrimônio que antes era daquele outorgante, daquele que entregou o patrimônio para este, então, né? Na verdade, a figura traz o nome de trustee, né? Mas seria, em tese, aquela pessoa que vai coordenar o patrimônio, né? Dessa pessoa, eventualmente, quando ela falecer. Então, eu acho que esses dois formatos, em geral, né? Por último, esses dois formatos mais recentes, creio eu, né? São talvez formatos que nos levem mais a pensar. Talvez porque precisa de um cuidado para saber se realmente essa holding está blindando este patrimônio, né? Se realmente ele vai ficar dentro daquele núcleo familiar, aconteça o que aconteça, né? Ou seja, eventos morte, né? E no trust, basicamente, trabalhar com o direito comparado, o que pode gerar, até que a gente comece a ter muitas decisões judiciais, insegurança, né? Então, é uma opção que, em princípio, seria até bacana, em razão de confiança, né? Volto a falar, não que necessariamente o encarregado no trust precisa ser parente, mas com certeza eu preciso de uma ligação de confiança, né? E não necessariamente a gente vai conseguir, aí, através de uma figura do direito estrangeiro, né, delinear todos os contornos aí dessa figura mais atual, digamos, né, para o planejamento. Então, eu diria que os receios, muito embora nós tenhamos todos aqueles, né, humanos, circunstâncias adversas, eu acho que os próprios institutos, né, muitas vezes fazem com que as pessoas não os escolham para planejar, ou, de repente, elas não procurem o advogado, né? No mínimo, para saber do que se trata, para saber como é que funciona esse instrumento, né? Para saber quais são os riscos.
eu digo que seria bom se houvesse, né, se existisse a procura pelo advogado, pelo menos, ainda que a pessoa quisesse saber dos riscos, né? E se eu quiser fazer tal coisa, né? E se eu quiser usar tal instrumento? Qual é a situação, né? Então, eu creio que nós temos aí muita regra, muita decisão, julgados que nos orientam, que nos ajudam a entender e até a escolher a opção para o planejamento, né? Qual a melhor opção para o planejamento. Mas eu diria que o nosso estudo é fundamental, né? Quem trabalha com direito de família com sucessões, o estudo é fundamental para sabermos se efetivamente nós estamos passando àquela pessoa que nos consulta realmente a melhor opção para organizar o seu patrimônio. Tudo vai depender de muitas coisas que ela já possui, ciência, né, de herdeiros, regime de casamento, se o casamento existe, e muita coisa vai depender do comportamento que ela vai ter até que a morte aconteça, né? Lógico, se ela for uma morte repentina ou acidental, tudo bem, mas se não for o caso, né, muitas vezes o comportamento dela até aquele evento vai acabar gerando influências que posteriormente vão ser tratadas em ações judiciais, né? Então, essas reflexões eu acho que são importantíssimas para nós conhecermos os mecanismos e sabermos aí, né, falar para o nosso cliente qual é a melhor opção ou se existe uma opção para o que ele quer. Uma vez, só para ilustrar e encerrar a fala, essa fala inicial, uma vez um casal me procurou e ele não tinha 70 anos ainda. Ele estava perto dos 70 anos, mas ele não tinha 70 anos ainda. E o casamento ia acontecer antes disso, né? Porque eles tinham planejado, enfim. O regime escolhido ia ser o de separação. Quer dizer, na verdade, ele veio para perguntar até isso, até sobre o regime de bens, né? E aí eu sei que nós articulamos, lá no escritório nós articulamos, pensamos, demos um monte de possibilidades para ele. E aí a pergunta, o final foi, né, doutora, mas é que ele não foi com a pretensa esposa, mas eu a conhecia, né, eu sabia da história de ambos. E aí ele falou, sabe o que é? É porque ela vai construir a casa junto comigo. Então, eu tenho que blindar de uma forma que essa casa tem que ficar com ela. Só que ia ser uma questão meio difícil no caso deles, em razão do direito real de habitação, porque eles tinham patrimônio, enfim. Então, ia ser toda uma discussão a respeito. E aí eu disse para ele, olha, as opções são essas. Você precisa refletir. Agora, se nenhuma bastar, né, para a sua resposta, aí você decide o seu planejamento sucessório do jeito que você quiser, então, ou do jeito que lhe atenda, né, a sua vontade, enfim, e faça a realização do casamento, né? Eu acho que quis dizer para ele assim, é saudável nós termos preocupações, é saudável nós pensarmos em planejamento, né? Muito embora isso seja muito duro para a gente, mas é saudável pensarmos nisso, né? Mas se de todas as formas não houver aquela que preencha, né? Então, olha, as opções são essas. Escolha como você quer fazer ou quer pensar no seu planejamento, né? No planejamento da sua sucessão. Mas é isso. Então, eu agradeço imensamente. Acho que as minhas colocações iniciais eram nesse sentido mesmo, de aclarear aí o nosso panorama, né? Com muito mais propriedade. Aí a doutora Daniele pode trazer várias coletâneas que ela fez no realizar da obra, que ela tem uma obra a respeito do planejamento sucessório.
Eu agradeço imensamente a presença de todos e a disposição em ouvir, né, a quem está aqui no evento, para nós falarmos a respeito de um tema que é tão importante para a gente. Muito obrigada, doutora Luciana. Importante a sua fala, porque mostra como o trabalho do advogado é realmente muito importante, é estratégico, e quanto mais instrumentos tivermos à disposição, soubermos manejar e dominar, melhor para conseguir atender à expectativa do cliente, sabendo também os limites do planejamento sucessório e um compromisso também do advogado com o comportamento ético, de saber quais são os limites para não utilizar instrumentos no intuito de fraudar eventualmente uma lei, enfim. E muito importante que a gente saiba que o planejamento sucessório, ele ultrapassa o testamento, embora o testamento seja uma das formas, né, o ato, né, com eficácia pós-mortem por excelência, como a gente pode dizer, mas tantos outros instrumentos podem servir para alcançar o objetivo do cliente, nós precisamos ficar atentos a respeito disso. Então, muito obrigada pelas suas considerações. Eu que agradeço. Nós já vamos passar, então, em seguida, a palavra para a doutora Daniele Chaves Teixeira. Antes, eu vou apenas avisá-los que a obra que nós estamos nos referenciando aqui algumas vezes esse livro, que é o Arquitetura do Planejamento Sucessório, foi coordenado pela doutora Daniele Chaves Teixeira. Ele está atualmente na segunda edição, mas em breve sairá o segundo tomo, que vai ser um segundo volume com mais artigos a respeito do planejamento sucessório. Além deste livro, dessa coletânea, temos também o livro Planejamento Sucessório, da doutora Daniele Teixeira. Até o final do nosso encontro hoje, nós sortearemos um exemplar deste daqui, do Arquitetura do Planejamento Sucessório. Então, temos essa surpresa no dia de hoje. E já passando para o currículo da doutora Daniele, a doutora Daniele ela é mestre e doutora em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ela é professora dos cursos de pós-graduação Lato Sensu. Ela é advogada e parecerista. Então, doutora Daniele Teixeira, a palavra está com você. Boa noite a todos e todas. Queria agradecer muito o convite da OAB de Campinas, agradecer ao presidente Daniel Blankenstein, a professora Luciana Freitas pela participação aqui do evento, a Maici, não tem como não falar de uma forma mais íntima, a Maici foi aluna, colega, professora, coautora, trabalha comigo nas atualizações do direito, em pesquisa. Conheço a Maici desde um curso de pós-Lato Sensu, onde ela fazia na ASP, pelo CEPED, da pós do CEPED. E engraçado que nós tínhamos aí na OAB de Campinas, tinha antena, tinha uns alunos aí, mas a Maici ia toda sexta-feira durante um ano e pouco, a São Paulo, assistir às aulas, 8h30 da manhã ela estava lá, 8, acho, já nem lembro, e era até 1h pouco da tarde. Foi um projeto super bacana que o CEPED da UERJ fez com a ASP, e ali eu tive o primeiro contato e é uma amizade que a gente plantou lá atrás. Depois ela veio fazer mestrado aqui na UERJ e professora no UFRJ aqui, e aí a gente não perdeu mais o contato. Daniele, vou te interromper. Eu conheço a Maici desde que ela era estudante. Mas ela também era, só que já era formada, né? Pós-graduação. De graduação. Cumprimentar também a Mariana Maroni, presidente da Comissão de Direito Civil, parabenizar vocês pelo 13º Encontro de Direito Civil. Eu já vi alguns, a professora Heloísa Helena, alguns outros que a Maici sempre o acompanha, uma moça que eu admiro muito, uma moça tão nova, de posição da mulher feminina, faz parte aí de um grupo que eu sigo e sou fã. E então, assim, primeiro parabenizar
a todos pela organização. Eu trabalhei muitos anos, continuo trabalhando com organização de cursos, de eventos, sei o trabalho, apoiar sempre o pessoal da logística, e trabalho na estrutura para viabilizar isso. E as pessoas, que eu estou vendo que quase 100 pessoas, nós estamos com uma audiência, né, super legal, bacana. O assunto planejamento sucessório realmente é da ordem do dia. Eu fiz alguns pensamentos e eu vou falar muito em cima também da fala da doutora Luciana e fazer algumas complementações. Como a gente está na Casa dos Advogados, não tem como começar o tema complementando o que a professora Luciana está falando e a professora Maici, da responsabilidade do advogado, da ética do advogado no planejamento sucessório, né? O tema é de uma interdisciplinariedade do planejamento sucessório muito grande, é uma característica do planejamento. E é muito difícil o advogado ter a expertise em todas as áreas, como a professora Luciana falou. Eu também, se for para fazer às vezes uma SA fechada, que seja e tal, não tenho, mas eu não tenho nenhum problema em fazer parcerias com escritórios que tenham conhecimento. Então, primeiro, é uma área nova para o advogado, é uma área, sim, que tem tendência a crescer muito, as pessoas querem muito saber como se faz, então vou também falar um pouco sobre essa prática, já que nós estamos nessa casa assim, do advogado, né? Falar de alguns pressupostos que a gente tem que ter e, principalmente, como a professora Maici Barbosa falou, o limite, né? Que é o limite da legítima, né? A gente pode ter críticas à legítima, a postura, 50% do seu patrimônio que você trabalha, com as transformações socioeconômicas de hoje. Cada vez mais as pessoas morrem mais tarde pelos desenvolvimentos tecnológicos, seja no diagnóstico de doenças preventivas ou de exames. O certo é que as pessoas morrem bem mais tarde, com isso produzindo mais bens. A importância do direito às sucessões, ele ocorre não só aqui no Brasil, isso não é um fator que ocorre aqui, isso é um fator que ocorreu no mundo. Vamos fazer um recorte no mundo ocidental, essas transformações socioeconômicas, da inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Nós somos hoje dominantemente presentes, seja na OAB, seja nas turmas de graduações, seja até inclusive no Congresso, né? Essa característica da mulher estar nesse papel. E essas transformações socioeconômicas desse mundo globalizado, tecnológico, imediatista, fluido, né? E consumista, né? A gente sabe de todas essas realidades que é o mundo de hoje. E como os pilares do direito às sucessões, a gente tem a família e a propriedade, né? Até porque até um tempo atrás, muito pouco tempo atrás, como era que era formado o patrimônio, nem era assim o patrimônio falado, mas vamos dizer assim, como era composto a riqueza de uma pessoa. Normalmente em propriedade de imóveis, eram fazendas, eram vilas, eram casas, terrenos, sítios, tinha essa característica de bens imóveis, né? Mas isso mudou muito, né? A própria estrutura dos novos bens, dos desenvolvimentos tecnológicos. Eu dei aula de direito reais, direito das coisas, tinha uma aula de propriedade intelectual. Hoje você vê, tem verdadeiras eletivas de propriedade intelectual, que é uma área tão vasta, em know-how, patente, direitos autorais e tantas outras formas. Então, como o mundo, a gente não tem como evitar as transformações. A gente sabe, a gente vive o direito corre atrás da sociedade, né? Então, a gente corre atrás para tutelar algumas situações. Mas concordando com a professora Luciana, que realmente é um fator cultural do brasileiro. O brasileiro é, por si só, muito pacífico, né? Seja até em atitudes políticas, seja de ele não tem a iniciativa de. Então, ele não tem a iniciativa de pensar na morte. É uma tradição, acho que é um fator novo que isso está chegando nas nossas realidades. Ele não tem o hábito de fazer testamento, o número de testamentos no Brasil
ele não gosta de pensar, seja na morte, na sucessão, na verdade, nem em patrimônio, né? Assim, no regime de bens, raramente vem consultar uma pessoa, vem consultar um advogado, e aí eu falo não só da responsabilidade e da ética do advogado, mas da necessidade das pessoas recorrerem ao advogado. Faça uma consulta, vá perguntar, desmistifique, não pense que é só um problema, pelo contrário, você pode estar achando soluções que, às vezes, com uma ou duas consultas, você pode esclarecer, desanuviar algumas preocupações, e até quando você não conhece, você fantasia de uma forma mais dramática, né? Porque o desconhecido dá receio, dá medo, né? E o medo inibe as pessoas de agirem, né? Então, dentro dessa linha de raciocínio, as pessoas raramente, a não ser que venha de uma sociedade empresarial que faça parte, ele vai pensar num regime de bens, né? Normalmente as pessoas tomam a iniciativa de casarem sem ter ciência do que a escolha de um regime de bens vai ter efeito, inclusive, a sua pós-morte, né? Como no caso de regime de separação total de bens, que só ocorre para uma dissolução de uma união estável ou para um divórcio. Mas, para efeito pós-mortem, ali o cônjuge / companheiro, não vamos entrar aqui no mérito, né? Mas, até porque só isso daria uma outra live, inclusive tem um artigo com a professora Maici sobre essa questão da legítima e também envolvendo essa questão do companheiro e do cônjuge. Bem, sem entrar nessa questão, com certeza eu também posso fazer um parêntese aqui e dizer que o papel hoje da união estável está de uma insegurança muito grande. Não só para o fim, se vai ser herdeiro ou não, né? Mas também para o início, para quando constitui este início dessa união estável. E por que tudo isso é importante? Simplesmente porque, dependendo da união, do início dessa data, vai ter a questão do regime de bens e aí vai comunicar-se o patrimônio a partir que se faz compras de uma forma onerosa de um patrimônio. Então, tudo isso é muito importante, cada vez mais tem crescido também a questão de contratos de namoro. Eu, só voltando à questão do planejamento sucessório, não estou me perdendo, mas é que isso é essencial para o primeiro momento, que é qual de um planejamento? É a qualificação, né? A qualificação objetiva dessa pessoa. Então, por tudo isso que a professora Luciana falou, seja do regime de bens, que é importante, já é uma forma de planejamento sucessório, se ela tem herdeiros necessários ou não, qual é o estado civil dessa pessoa, né? Se ela tem herdeiros necessários, que idade tem esses herdeiros, se já são casados, quais os regimes de bem, toda essa análise envolvendo não só a pessoa, mas os herdeiros desse autor de herança, e essa análise, essa primeira etapa que eu chamo, é essencial em um planejamento sucessório. Agora, já que nós estamos falando em planejamento sucessório, é lógico que isso já existe há muito mais tempo do que essa nomenclatura existe. Planejamento sucessório, o que é planejamento sucessório? Eu gosto de ser bem didática, bem simples no conceito. Planejamento sucessório nada mais é que uma organização patrimonial com transmissão de bens pós sua morte, né? Então, planejamento sucessório é isso, é uma organização patrimonial visando a sua sucessão, que alguns instrumentos vão ser intervivos e outros pós-mortem. E por que o planejamento sucessório virou o curso do dia, a palavra do dia, a escolha de um curso, de um congresso, onde realmente você viu que foi média de 400 pessoas diário, 2 dias, as pessoas investiram ali naquele curso e se dedicaram na presença de 2 dias, 2 manhãs, 2 tardes, ouvindo professores e advogados. Ali eram 22 palestrantes, 21 advogados e uma defensora que é advogada também, só que é advogada pública, né, da Defensoria
pública. Então, é o formato, é uma área que vai, sim, nos atingir. Fico muito feliz hoje com o número de pessoas assistindo, porque realmente é um assunto interessante. Então, partindo dessa premissa que planejamento é uma organização patrimonial com transmissão de bem visando a sucessão, aí vocês vão dizer assim, mas como? Brasileiro não... Você acabou de dizer, Daniele, que brasileiro não faz testamento, que brasileiro... Sim, mas isso tem mudado. Tem mudado, por quê? Não só... E aí eu acho, a cultura do brasileiro não é de falar de... Tanto que a dificuldade que eu falo é o tanto que a saia justa falar em regime de bens antes de casar, né? As pessoas sempre parecem que é um interesse. Então, daí eu já falo que é difícil falar de patrimônio com entes familiares. Você fala com amigo, com negócio e tal, mas patrimônio, porque vem da nossa origem cristã, nada crítica ao catolicismo, mas é da nossa formação, a questão da culpa do patrimônio, que é muito diferente do protestante que vê o trabalho, a riqueza como reflexo do trabalho dele, né? Então a gente sabe, aí você também vai me dizer assim, pode me dizer, Mariana, mas Daniele, o Brasil é um país pobre, realmente, a maior parte do nosso país é pobre. Aí você está falando de patrimônio, você não está falando só para uma elite, não, porque este meu livro aqui, esse que é a tese do meu doutorado, né, Planejamento Sucessório, onde a Maici está me ajudando a atualizar a terceira edição, que está esgotado desde dezembro, e a gente estava para soltar, né, Maici? Mas eu sou ocupada, reconheço. Esse livro foi feito para todos nós que compomos a sociedade, e de todos os níveis, porque quando eu fiz essa tese, eu lembrava muito de um caso muito da moça que fazia a minha unha. E ela dizia, Daniele, eu vivo numa união estável, a pessoa é 10 anos mais nova do que eu, ele tem um filho de uma união que tem menos de 5 anos, eu já estou prestes a ser avó. Nós construímos a nossa casa e eu quero saber, se eu morrer, para quem fica essa casa? A minha parte da casa. Então, da pergunta de uma pessoa que tem uma única casa numa periferia do Rio de Janeiro, tem essa preocupação. Então, primeiro, é uma falácia dizer que planejamento sucessório é só para as grandes riquezas. É para todos nós. E quanto menos tem, mais tem que preocupar para que aquilo não vire uma briga e não vire um litígio futuro e que ocorra uma dilapidação patrimonial no pouco que se tem, né? A gente tem que saber que tem que pagar impostos, né? Então, assim, planejamento, como eu disse também, já se fazia planejamento antes, só que não com essa nomenclatura. Por exemplo, eu conheço um senhor interior de Minas, mas sempre foi um homem de muita visão, e posso dizer com muito orgulho, ele foi porque já faleceu, meu sogro, mas ele sempre foi um homem interior de Minas, mas sempre muito arrojado, muito para frente, e ele fez todo um planejamento sucessório, ele fez doação em vida, ele organizou, ele fez tudo direitinho. No final, o que ele fez? Gente, a organização patrimonial vai depender, o instrumento que você vai escolher, muito em função não só da forma que é constituída aquela família, como também da forma que é constituída aquele patrimônio. Eu quero dizer que, no caso, é muito difícil você fugir de um inventário, porque mesmo na holding, que muita gente vende como se planejamento sucessório fosse sinônimo de holding. Holding é só um dos tipos de instrumentos que podem ser utilizados no planejamento sucessório, né? E, inclusive, a holding, as ações passam pelo inventário, então o que facilita é uma outra forma, né? Mas, de qualquer forma, planejamento é muito mais do que só exemplos. E você vai, como a professora Luciana falou, realmente buscar instrumentos, às vezes, muito simples. Testamento, uma doação com usufruto, é o suficiente. Em alguns patrimônios, às vezes, você precisa buscar outros instrumentos mais sofisticados. E aí a gente vai falar muito rapidamente, mas mais do que falar os exemplos de instrumentos, eu queria só fechar a ideia, né, de alguns pressupostos. Então, não é para grandes riquezas, não tem fórmula pronta,
Então, isso não vai ter inteligência artificial para ocupar esse papel do advogado, porque cada família vai ter uma composição, vai ser uma variável, cada patrimônio vai ser diferente um do outro e cada vontade do autor de herança também vai ser diferente. Então, entendo essas 3 variáveis, eu nunca vou ter o mesmo planejamento sucessório. E posso dizer mais, afirmar que, vamos supor, você vai utilizar X instrumentos numa faixa de um patrimônio de 5 a 10 milhões. Nem sempre vão ser iguais, porque às vezes, e nem também é o preço que eu vou cobrar, não pode ser em cima só do patrimônio, que eu posso ter 1/3 de trabalho que eu vou ter que ter no outro, desde protocolos familiares ou testamentos envolvidos naquele planejamento, que às vezes não é só do autor de herança, você tem que fazer um complexo de testamentos envolvendo dali das outras pessoas. Você vai ter que, às vezes, fazer regularizações de imóveis, né? Então, tantas outras coisas. Então, você tem que cobrar em cima das... Eu falo em algumas coisas práticas, porque eu acho que a gente está aqui na casa do advogado e aí a natureza, né, que nós estamos aqui tratando como advogados. Então, são algumas das características da importância do papel do advogado, da ética, da responsabilidade, de não estar se vendendo gato por lebre, como se planejamento fosse fácil. Não, é muito complexo, é uma colcha de retalhos, porque cada instrumento pode ter efeitos diferentes, efeitos jurídicos diferentes. Então, eu digo que o planejamento ele é um cardápio com produtos e preços. E você vai adequar aquele produtos e preços conforme, né, a dieta das pessoas e a vontade do que ela está também de querer comer, né? Então, a dieta seria a composição familiar e a vontade do apetite dele, e aí você vai estar vendo também os custos de cada instrumento, né? Bem, só de uma forma muito fechando esses pressupostos, não tem fórmula, não existe. Às vezes se pensa que planejamento é para fraudar, não. Planejamento é muito mais do que isso. Lógico que existem pessoas que querem fraudar, mas desde, como disse o professor Rolfo Madalena um dia desse, numa live comigo, até chamar, convidar a todos. Hoje eu fiz uma live com a professora Ana Luísa Maia Nevares sobre testamento, num artigo novo dela que vai ter sobre potencialidade do testamento, que é um artigo no tomo 2 que está... e essas lives estão no meu IGTV, meu Instagram é @DanieleC.Teixeira, elas estão todas disponíveis. Eu também tenho um canal do YouTube, que tem muito material de muitas palestras lá, Daniele Chaves Teixeira, o canal do YouTube. Tudo isso porque eu gosto de compartilhar. Então, mais do que os 15, 20 minutos que eu posso ter aqui, eu estou dando a oportunidade das pessoas terem um conhecimento maior sobre o assunto, que é difícil, sim, mas que é necessário. E aí, só finalizando, o outro pilar que eu comecei lá no início da fala, que era a propriedade, qual é o outro? A família. Né? As famílias do início do século, totalmente diferentes das famílias que são compostas hoje. Né? A Constituição trouxe as transformações das famílias com a igualdade entre os filhos, igualdade entre os cônjuges e com as várias formas de entidades familiares. Essas transformações estão fazendo a sociedade vir procurar o advogado e querer se orientar de como pensar, porque o próprio sistema cria distorções. Né? Você pode ter um filho onde a legítima é igual, mas você pode ter um filho de 5 anos do terceiro casamento e um de 35 que está inserido no mercado, já está formado, criado e educado e já está seguindo sua vida de uma forma autônoma. Então, a igualdade eu vou ter que usar de uma disponível para deixar, às vezes, uma reserva para garantir os estudos daquele meu filho e assim por diante. Bem, então, eu acredito com tudo isso que essas transformações socioeconômicas que levam a gente a pensar no planejamento. Então, agora com o Covid, mais do que nunca, inclusive eu tenho um artigo recente meu da professora Daniela Mucilo, daí de São Paulo, naquele livro Impactos, que inclusive a professora Maici também faz parte, não sei se você está por ele aí, Maici, para mostrar o livro, que é Coronavírus, Impacto nas Relações de Direito de Família e Sucessões. Nesse livro, eu tenho um artigo com a professora Daniela Mucilo, que é exatamente Covid e planejamento sucessório. Não há mais momento para postergar. Então, isto é uma certeza
e não vejo mudanças legislativas a curto e médio prazo. Então, esse é o direito posto. Pode ter crítica legítima, eu sou a primeira a questionar muito, mas é o nosso limite legal, é o que nós temos e como vedação do 426, aí é uma questão de flexibilização, se pode caso renúncia ou não, nulidade, já começa a se ter, mas porque o engessamento hoje do direito às sucessões está muito grande. Outros países têm outros instrumentos. E já caminhando para a minha fala final, eu só gostaria de destacar aqui alguns instrumentos. Por que o planejamento sucessório existe? Porque você precisa o quê? Só os instrumentos mortes-causas são insuficientes, né? Quais são eles? Que é o livro 5º do Código Civil, que é testamento, apesar que continua sendo, e mais do que nunca no planejamento, valorizado e ganhou, ele solidificou a sua importância. Você tem o fideicomisso e o codicilo, né? E aí você precisa da interdisciplinariedade, porque você vai além das áreas de outras áreas do direito civil, como contratual, direito das coisas, a própria parte geral e assim por diante, você vai em outras áreas, como direito societário, direito empresarial, direito internacional privado, que cada vez mais ganha uma importância dentro da internacionalização, da globalização. Nós somos advogados, todos nós já sabemos de mais casos de que tenham sucessões hereditárias com elementos internacionais. Bem, com tudo isso, quais outros instrumentos mais úteis no planejamento? Sempre a doação, né? A doação com usufruto, lembrando que a doação, agora com a mudança do Código de Processo Civil, com a questão da colação, isso altera e afeta diretamente a doação, porque quando você não fala que é da sua disponível, você doando para herdeiros necessários, você tem que fazer essa colação, então isso complicou muito em um planejamento sucessório, então um instrumento que poderia ser mais útil ganhou uma complexidade, né? Você tem o seguro de vida, que cada vez mais está mais sofisticado e personalizado, tem a própria previdência privada, como a professora Luciana falou, nós temos a fundação, nós temos fundo de rendimento, nós não temos o trust no Brasil, mas nós temos um projeto de fidúcia que é o mesmo, mais ou menos, a composição. Temos países vizinhos aqui, a Argentina, que tem um excelente instituto da fidúcia, né? Que é mais ou menos como o trust para o civil law, né? Apesar que a Itália é civil law e tem o próprio instituto da... Então, assim, outros países do mundo estão se organizando. E o Brasil, na verdade, está muito engessado. Então, nós temos que correr atrás de mais instrumentos que dêem um pouco mais de liberdade nessas transformações que você precisa e, principalmente, para a harmonização dessa família. Então, se você quer o bem dessa família, não estamos mais no tempo dos nossos avós de dizerem, quando eu morrer, eles resolvem. Você tem sim. E aí a importância do papel, mais uma vez, do advogado, de trazer esse cliente. É um divórcio, pense, questione. É de uma área de societário, pense para o seu cliente. Você já viu os contratos, quando é uma limitada, tem a questão da sucessão, se não é contratual, os seus herdeiros não vão entrar naquela sociedade, né? Então, assim, é a questão da informação, compartilhe a sua preocupação com seus clientes, mostre que a necessidade é, sim, de resolver isso mais rápido, com antecedência. E outro fator que eu acho muito importante no planejamento é determinar o momento. Nós todos temos a certeza que vamos morrer. A gente não sabe o momento exato. Por mais que você tenha um diagnóstico de uma doença gravíssima, você nunca vai precisar, a não ser que já esteja entrando em falência de órgãos, que aí a medicina pode prever um pouco de uma forma, questões de horas. Mas se você não está nesse estado, quantas pessoas a gente não sabe que está numa coma eterna? Então, é determinar esse momento. E como uma coisa que a professora Luciana falou, e eu gosto muito de destacar, que o professor Daniel Bucar falou, e eu peguei essa ideia, nomeando ele, né, lógico, mas ele diz, você acha que você produz, você trabalha, você acha que o juiz vai ser o melhor administrador do seu patrimônio? Porque se você não fizer, quem vai resolver o inventário vai ser ele. E vai ser muito mais fácil ele botar tudo em condomínio, em copropriedade, e aí isso só vai ser o início do fim de um patrimônio.
que a gente sabe na prática o que é um condomínio entre familiares, tendo interesses diversos, isso e aquilo. Então, se você pensa na sua família, na harmonia com preocupação mesmo, porque só legítima, as pessoas esquecem que tem impostos para pagar. Então, você tem 2 imóveis, tem 2 filhos, está resolvido na vida? Não, porque às vezes um vai ter que ser vendido para pagar os impostos, né? Tem o ITD, o ITCMD, dependendo do estado que a gente está falando. Bem, são algumas reflexões, só mesmo para a gente abrir aqui, para debate, para perguntas. Eu estou super disponível e já aceito de antemão o convite feito para ir a Campinas depois de toda essa loucura passar e aí pessoalmente na OAB de você, a sede de vocês, para estarmos falando mais e participando. A Maici é uma estudiosa do direito das sucessões, professora de altíssimo gabarito. Eu falo dela porque é com ela que eu tenho trabalho, troco ideias, conhecimentos. E parabenizar a Maici por essa iniciativa de ter feito também essa ponte aí de contato comigo e para, mais uma vez, estar aqui participando. Eu fiz agora lives, eu acho que por OAB de várias partes, eu fichei todo o Nordeste, vários estados do Sul, Sudeste, Mato Grosso, sempre trabalhando com OAB, IBDFAM e ESA, então, todos em parcerias e tentando isso, passar o conhecimento, um pouco que eu estudei no meu doutorado, na prática, para compartilhar com todos e ajudar. Às vezes as pessoas falam, mas não, quanto mais as pessoas valorizarem o planejamento, mais tem campo para todos nós advogados, que cliente é que não falta. Não é isso? Então, muito obrigada e pela oportunidade, mais uma vez, Maici e Luciana, por estar aqui. Nós que agradecemos. O Congresso Regional do Arquitetura, do Planejamento Sucessório, vai ser em Campinas. É que a doutora Daniele não está sabendo ainda, mas vai ser em Campinas. Muito bom, Lu. Será um prazer. Adorei. Bom, eu gostaria primeiro de agradecer imensamente a ambas, doutora Luciana e doutora Daniele. Fico muito feliz hoje, para mim, também um dia muito importante, porque eu fico muito feliz de recebê-las e posso dizer que eu tenho, na minha formação, as melhores referências, né, no direito civil e no direito processual civil também, por ter tido desde muito cedo na minha formação contato com pessoas tão importantes, tão lúcidas e tão estudiosas sobre o tema. Enfim, então, para mim é uma honra muito grande e um privilégio poder hoje mediar esse evento com vocês. Bom, agradeço mais uma vez imensamente. Doutora Daniele, foi muito esclarecedora também a sua fala. Registro que, realmente, quando não se faça um planejamento sucessório, o que nós temos é a sucessão legítima. E pela sucessão legítima é o legislador que diz, e eventuais problemas são decididos pelo juiz. Então, de fato, nós temos discutido muito isso, né? Que muitas vezes, talvez, regras da sucessão legítima sejam suficientes para o desejo daquele cliente, mas muitas vezes a gente pode pensar em instrumentos para facilitar essa transmissão, para conseguir fazer de uma forma mais eficiente e saber manejar melhor esses instrumentos também do planejamento sucessório, mesmo quando pensamos que aquilo que está disposto na sucessão legítima como regra seja também interessante para o cliente, né? Mas também podemos fazer algo mais personalizado, pensar nas necessidades de cada cliente, na disponibilidade, no patrimônio, né, na extensão desse patrimônio. Tudo isso são vários fatores que precisam ser pensados no momento do planejamento sucessório. Acredito que você colocou de uma forma muito clara e agradeço imensamente. Agora nós vamos passar para a parte das perguntas. Então, quem tiver questionamentos para os nossos palestrantes, pode mandar mensagem no chat. Eu vou organizando aqui e quem quiser pode ligar a câmera e microfone para fazer a pergunta direcionada para cada palestrante, ou se preferir, eu posso ler também, não tem problema nenhum. Bom, eu vou fazer a primeira pergunta. Eu acredito que doutora Daniele tem algo muito interessante aqui, porque eu sei que é um trabalho bem recente dela
também, então tenho certeza que ela vai ficar muito feliz de responder essa sua pergunta. Foi a doutora Ana Maria Mendonça que nos perguntou aqui pelo chat. Ela pediu para que eu lesse a pergunta dela, e ela pergunta o seguinte: a pessoa que possui um patrimônio no Brasil e no exterior, ela dá o exemplo aqui dos Estados Unidos, é necessário realizar um testamento aqui e outro lá, ou apenas um testamento aqui seria suficiente? Então... Não, só um testamento, e sempre o testamento vai ser o último, né? Então, seria aqui o testamento. A questão é que, nessa parte processual, e aí a Luciana é muito mais dentro da área dela, que a questão do patrimônio fora do Brasil, se seria questão de fraude ou não, se faz parte, na verdade, pelo Código de Processo, a gente vai ter que ter tantos inventários aonde nós tivermos patrimônio, né? Então, se você tiver, vai ter que fazer um inventário aqui e um inventário lá. O que acontece normalmente nos Estados Unidos, como a tributação é altíssima de pessoa física, você normalmente abre uma PJ lá e já abre e já põe dentro da empresa, que aí essa tributação vai ser menor. Mas você... e aí, por lei, você só pode fazer o seu inventário com bens constituídos no Brasil. A decisão do STJ, STF, tem exceção, mas são exceções de quando, às vezes, pode haver uma compensação para mostrar que o patrimônio num todo, mas são exceções. A professora, eu tenho um artigo agora que vai sair no tomo 2 de sucessão internacional, porque cada vez mais nós temos elementos internacionais. Você não precisa ser um milionário para ter um patrimônio fora. Às vezes, aqui, eu moro no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem bairros que são muito mais caros do que você comprar um imóvel em Portugal, né? Ou em alguns outros países. E isso não é errado. Se você levar o seu dinheiro oficialmente, você pode estar compondo e comprando e dividindo o seu risco do que está aqui. Então, tem países, inclusive, que têm incentivo. Então, cada vez mais, porque exatamente pelo desenvolvimento tecnológico. Olha aqui as nossas distâncias. Se temos coisas difíceis agora na pandemia, com certeza nós estamos chegando a 100 mil mortes, né? Essa semana, provavelmente, a gente chega nesse número. Isso é terrível. E a gente está, parece que, voltando a viver um novo normal, que de nada normal tem, com os números ainda se alastrando. O Brasil tem continência continental, mas não importa, nós estamos com pessoas falecendo, morrendo, e ao mesmo tempo, a gente não pode estar ignorando. Mas o que eu quero dizer é que a tecnologia facilitou o acesso, né? Eu sou da época, eu posso dizer, que quando fazia intercâmbio com 14, 15 anos, se falava uma vez por semana com a família dia de domingo, porque era dificílimo falar interurbano, muito caro e tal. Hoje em dia, meu filho mora nos Estados Unidos, a gente fala né, de tanta forma, WhatsApp, isso e aquilo, e tantos outros aplicativos. Com isso, facilitou as relações, facilitou os namoros internacionais, né? Às vezes, por questões de trabalho, você também tem que fazer fora, ou um estudo, um mestrado, um doutorado. O que ocorre é que cada vez mais existem relações de casamentos, namoros, uniões estáveis, separações, divórcios, filhos, guardas, alimentos e sucessões, né? Então, não estamos, quando se fala em patrimônio fora do Brasil, nós não estamos falando de uma grande riqueza, né? E sim, às vezes, uma diversificação da forma de investir. Às vezes, você pode ter cidadania de algum país da União Europeia, que você já tem essa questão cultural, né? São Paulo, que tem tanto italianos, e o sul do Brasil, de outras colônias, alemães, né? E japoneses aí também, né? A Liberdade, o bairro aí que representa tanto, mas já o Oriente já é mais complexo, a questão do direito, eu não me atrevo a falar dessa questão. Mas, por exemplo, dentro da União Europeia, tem um regimento que eles fizeram para facilitar, porque a sucessão é um direito material, e para facilitar a questão processual entre eles. Com o alemão,
podia estar em Portugal, passando a aposentadoria dele lá no Algarve, que foi eleito anos seguidos o melhor lugar para aposentar. E esse alemão, o patrimônio dele estava na Alemanha, seria o último domicílio, seria Portugal, qual a legislação que eu teria que seguir, no caso, e essa legislação da União Europeia, ela te dá essa opção que seja ou o último domicílio ou da nacionalidade. Então, mesmo em lugares como a Alemanha, onde é muito bem resolvido, eles têm várias alternativas de planejamento sucessório, mecanismos, apesar de ter uma legítima de 50%, ele tem tantos mecanismos que permitem isso, que agora, com essa questão dessa legislação da União Europeia, você possa estar fazendo mais do planejamento lá também. Porque se você tem mais de uma nacionalidade, por exemplo, a França, se você é um francês, tem a Alemanha e Portugal, você vai ter menor tributação, por exemplo, porque a da França é a maior da Europa, né? Assim, até porque agora a União Europeia também a Inglaterra não faz parte mais da União Europeia, mas dentro dos países de civil law, a Inglaterra é um dos países com mais alta tributação para esse tipo de imposto de herança de patrimônio, né? Então, com certeza, tem que fazer o inventário aqui, o testamento aqui, mas você vai ter que ter inventários aonde mais, aí já é parte da Luciana, mas eu sei que é o Código de Processo que regula isso. Doutora Luciana, gostaria de incluir, de falar também alguma coisa? Nós acabamos tendo as regras processuais que interferem, né? No sentido da competência exclusiva, de não poder ser uma competência concorrente, ter que realizar o inventário dos bens que estejam aqui no Brasil, aqui. Mas, de qualquer forma, a gente entende isso como a soberania necessária também, que toda lei processual também sempre ela pode ser mais flexível, mas ela sempre tenta, né, manter a soberania daquela nação. Então, acredito que, infelizmente, é um engessamento, mas é um engessamento típico também de lei processual. Né? E é interessante também chamar a atenção que cada vez mais tem questões de direito internacional privado, né? E direito internacional, muitas vezes as pessoas falam, internacional tem uma lei para todos. Não, cada país tem o seu direito internacional privado, né? Então, o Brasil tem o seu DIPRE, que aí vai determinar lei aplicável, competência, assim por diante. Mas cada país tem as suas regras de direito internacional privado, né? Só salientar, porque às vezes a gente acha que é internacional, não. Então, cada país tem seu norte. Exato. E justamente, né, assim, é bem complexo, o advogado precisa dominar bem isso, né, Daniela, porque eventualmente podem aparecer situações com elementos transnacionais, né, tanto pela existência de um imóvel fora do país, às vezes porque o domicílio do falecido está fora do país, mas ele possuía bens no Brasil também, então isso vai interferir ali no momento da escolha da lei aplicável, né, pelo juiz. Então, sim, por favor. Pode falar. Não, inclusive, como o Brasil, chamar a atenção que o Brasil é um dos países que menos impostos de ITD paga, ou ITCMD, muitas vezes até famílias de lá que abrem empresas aqui, trazem um patrimônio para cá para pagar menos impostos do que lá. Então, não que o Brasil seja ainda um paraíso fiscal, não, mas que ele paga-se bem menos imposto do que países, vamos dizer, da União Europeia, com certeza, dos Estados Unidos, que é o país mais liberal do mundo, paga quase 50% de imposto de ITD, né? E aí a gente entende porque muitos instrumentos que a gente utiliza vêm do common law, porque exatamente como eles têm uma alta tributação, a autonomia deles de não ter uma legítima e ter uma liberdade de testar, tem uma alta tributação. Então, por isso que eles desenvolvem o trust, o substitutes, né, que nada mais são do que seguros de vida, sofisticados, né, previdências privadas. Alguns institutos vêm dessa natureza, mas voltando a dizer que o Brasil não é permitido o trust e tal, mas
essa influência anglo-saxão vem, o desenvolvimento desses instrumentos vem exatamente para fugir dessa alta tributação. Perfeito. Muito obrigada. E temos uma série de perguntas aqui a respeito de holding. Holding sempre um tema bastante instigante no planejamento sucessório. Temos o Dr. Ramon Batalha, que perguntou quais seriam as vantagens da criação da holding familiar no planejamento sucessório. A doutora Bárbara também coloca para a gente uma pergunta que gostaria de um conceito, uma explicação, ou uma explicação básica sobre holding, né? Agradecendo. E a doutora Alessandra Sobral também nos pergunta sobre holding, falando que ela não é da área empresarial, mas ela gostaria de entender como a holding poderia facilitar o planejamento sucessório. Então, muito obrigada aos ouvintes que nos direcionaram perguntas, eles pediram para que eu lesse. Se alguém quiser também ainda fazer perguntas e direcionar diretamente para as nossas palestrantes, também é só se inscrever no nosso chat, que eu coloco aqui na nossa fila. Tá bom? Mas, basicamente, como são 3 perguntas a respeito de holding, já aproveitei para fazê-las aqui ao mesmo tempo, e agradecendo já ao Dr. Ramon, doutora Bárbara e doutora Alessandra pelas perguntas. Alguém gostaria de responder primeiro? Doutora Luciana, doutora Daniele? Eu posso? Quer dizer... Pode falar, Dani. Pode ir. Bem, eu primeiro indico, né, que quem tiver aí o arquitetura, tem um artigo aqui que eu muito recomendo, que é da professora Simone Tassinari, com o professor Walter Tremarin Júnior, que chama Reflexões sobre Holding Familiar no Planejamento Sucessório. O que é holding? Holding vem da palavra hold, controle, né? E ela pode ser feita em vários tipos empresariais, né? Ela pode ser feita desde em cima de uma Eireli ou Eireli, de uma empresa limitada unipessoal, que agora, com a lei de sociedade econômica, liberdade econômica, é possível. Você pode fazer através de uma limitada, né? E você também pode fazer... eu estou falando dos mais práticas, né? E também de uma SA fechada. Por que não aberta? Porque a aberta sai do interesse de um planejamento sucessório, já que você não vai saber quem seriam os sócios, né, já que a sociedade é anônima aberta, e além de um valor necessário para ter ações em bolsa e assim por diante. Bem, você entendendo que a holding vai ser um controle de outras sociedades, né? E aí você qual tipo de empresa você vai também ter que ver, analisar. O que eu gosto de dizer é que planejamento não é sinônimo de holding, porque holding você tem que fazer alguns custos, desde incorporação dos valores dos bens, tem a holding imobiliária, que tem que você levar em consideração a questão do ganho de capital, você tem que ver qual o objeto daquela holding, qual o interesse. Então, por exemplo, abrir uma holding porque o meu contador chegou e disse que é mais barato, não é bem assim. Segundo, eu vi no elevador, o meu amigo, meu sócio abriu uma holding. Não, holding, muitas vezes, se você botar, e dependendo do interesse, e aí por isso que eu não tenho uma fórmula pronta para dizer para vocês qual eu posso estar explicando. Então, é um controle de sociedades, onde uma vai ter um controle, e aí o que normalmente se vende é que você pega todo o seu patrimônio, põe dentro de holding, esquecendo que aí as pessoas continuam, mas a minha casa da Serra. Não, a sua casa não tem mais da Serra. Quem tem a casa da Serra é a empresa. E aí, por exemplo, tem algumas dificuldades de direito real de habitação. Por exemplo, se o objetivo é de você vender daqui a algum tempo aquilo, dependendo do valor que você incorpora, né? Aí tem várias questões que tem algumas pessoas que promulgam a holding como um ótimo objeto, que falam de uma forma irresponsável
de que pode-se entrar pelo valor do valor lá atrás constituído e não de um valor real do bem, né? E aí vai ter porque você paga imposto na hora da incorporação desse bem, né? Então, o que eu quero, chamo a atenção, não daria muito, até porque é só uma live aqui sobre holding, mas, a grosso modo, isso, é uma sociedade que pode ser feita, constituídas de várias formas, tem que se ver os interesses e as vantagens de uma e de outra. Por exemplo, a tendência da Eireli ou Eireli, dependendo da região que se fala, é de ser diluída, porque desde que pode a empresa limitada unipessoal atualmente, a tendência, até porque Eireli, você tem uma limitação de só poder fazer uma por pessoa e também do valor mínimo de incorporação, né? de que tem que incorporar na empresa. Então, tem vantagens. Por exemplo, a limitada tem um custo de manutenção muito mais barato que uma SA fechada, onde vai ter uma manutenção de contabilidade, dos livros, de divulgação de assembleias e assim por diante, que vai ter um custo que às vezes não vai me interessar, mas ela tem uma vantagem. Você pode fazer um casal podem ser sócios, já uma limitada não pode, tem que ver a questão do regime de bens, né? Então, cada sociedade vai ter as suas vantagens ou desvantagens. Mas, por exemplo, dar um exemplo. Eu tenho um produto que é um perfume, né? Aí eu tenho uma empresa que é a plantação da alfazema, né? Uma outra que faz a parte de logística e distribuição, e a outra que faz a parte da venda da fragrância em si, e todas sendo controladas por uma empresa. Isso é a holding, né? Agora, o que acontece muito, tem a controladora, tem a mista, que aí dependendo do objetivo e do interesse de cada holding, né? E aí, por isso que é importante, o que se quer fazer, né? E aí eu falo da professora Simone Tassinari, que fez uma excelente palestra, super didática. O Instagram dela tem, inclusive, os slides, ela tem um canal de YouTube, e onde ela fala a constituição das holdings direitinho, em slides, de uma forma muito prática. Tem também alguns vídeos dela no YouTube, como também no meu, alguns que a gente participou falando de holding. Então, eu sugiro que entrem nos nossos canais e olhem essas outras lives que nós fizemos, uma com o Rodrigo Toscano Brito, do Direito Civil Brasileiro, também com o professor Marcos Erhardt, também no canal de YouTube dele. Então, tem essas formas de poderem aprofundar. Mas holding nada mais é do que isso. Mas cada área tem que ver essa composição, tem que se fazer a conta. Muitas vezes não se pode mais fazer, e muitas fraudes são vistas, não só no valor que você incorpora os bens, como também na questão de criar-se holdings pelo contador. Olha, o planejamento tem que ter um excelente diálogo com a contabilidade, com os contadores, mas abrir empresas só para criar, constituir e incorporar os bens, porque aí você diz que não vai passar, né, facilitar nessa transmissão de bens, não é assim. O Estado, por exemplo, do Rio de Janeiro, em 2015, quis taxar a transmissão de cotas de holding familiares, né? Então, assim, cada vez mais as procuradorias gerais dos estados estão atentas, né, para algumas formas dessas de fraudes, e abrir holding só porque o contador achou que é mais barato, você cria sem ter uma movimentação, sem ter uma justificativa daquela natureza, isso vai ser claramente verificado que foi uma fraude. Então, tem que estar muito atento a isso e realmente fazer a conta na ponta do lápis. E aí eu posso dizer que vai depender muito dos interesses daquela família, como é constituído esse patrimônio, para saber se realmente a holding seria
às vezes só a PJ já é o suficiente. Só de você criar, às vezes, uma limitada, já é o suficiente. Você não precisa abrir toda uma estrutura de holding que tem uma complexidade e um custo maior. Muito obrigada, Dani. Doutora Luciana, gostaria de fazer alguma complementação? Eu acho que o cuidado maior é nesse sentido. Em princípio, seria nós pensarmos na formação de uma pessoa jurídica ou de algumas pessoas jurídicas para que o patrimônio daquele núcleo familiar fosse destinado. Por quê? Porque quando acontecesse a morte de alguém, como a doutora Daniele disse, nós falaríamos apenas de cotas, né? E, de repente, até alguma administração, parte de alguma administração dessas cotas, que seria trazida para o contrato social. Então, assim, a perspectiva, a ideia de se pensar em uma PJ ou até mesmo em uma holding, a ideia em si parece interessante, mas tudo que você vai transmitir tem imposto para pagar. A pessoa jurídica, ela tem uma atividade, ela vai ficar inativa? A gente vai criar a holding, ela vai ficar inativa? Então, quer dizer, né, existem preocupações que muitas vezes não vai se tornar atrativo, né? Não vai se tornar a melhor tudo tem que se ver o custo, né? Desculpa interromper, mas imagina. É o custo se aquilo realmente vai ser o interessante para aquela família e tem que se saber muito o objetivo para que se quer aquilo, né? Nesse sentido mesmo. Bem, muito obrigada. A doutora Cláudia fez também uma pergunta ainda sobre holding, também pediu para que eu lesse. Ela faz a seguinte pergunta: é possível uma holding formada por imóveis? E aí eu também já aviso a doutora Cláudia que, dado o volume de perguntas, nós já vamos considerar também fazer um encontro depois para que a gente discuta especificamente também as holdings, mas deixo aqui aberto para as nossas palestrantes hoje, se elas gostariam de falar sobre isso, se querem esclarecer. Também tivemos a doutora Marcela perguntando de holding, se existe assim uma vantagem que diferencia a questão de uma holding para distribuir o patrimônio com relação a um testamento, qual seria a vantagem. Enfim, então reforço também a questão de que provavelmente faremos em breve um encontro sobre holdings como instrumento do planejamento sucessório, para destrinchar um pouquinho melhor essas questões, e também reforço para ficarem de olho então no nosso Instagram, que nós anunciamos os nossos eventos lá, e deixo à vontade para os nossos palestrantes, caso queiram incluir mais alguma coisa nesse tema. Não, por exemplo, tem sim a imobiliária, tem a holding imobiliária. Normalmente, quando se constitui um casal, comprou alguns imóveis, e aí, para a administração deles, às vezes, elas são interessantes, constituir uma holding imobiliária, tem essa natureza. Esse tema é muito interessante, eu já até me atrevendo a dar um pitaco, sugeri a professora Simone Tassinari, que fala de uma forma muito didática, muito esclarecedora e muito conhecedora do conteúdo, para, às vezes, fazer esse encontro aí com vocês. Perfeito. E agradeço mais uma vez o convite, porque eu acho que a gente também já avançou no horário, né? Já são 8h08, mas agradecer e dizer que esse tema aí, sobre o testamento, também é outra pergunta. Olha, o testamento não é que são opções. Normalmente, mesmo quando você utiliza instrumentos sofisticados desses, você ainda faz o testamento. A necessidade, o testamento, ele vem dar, inclusive, uma segurança jurídica para reforçar a vontade do autor da herança, né? Então, não são excludentes e são, muitas vezes, complementares. Só que, às vezes, você pode fazer um planejamento só utilizando um testamento, às vezes, só um testamento já resolve. Às vezes, testamentos, doação, um seguro de previdência, ou um seguro saúde, um seguro de vida, uma previdência, um fundo de rendimento, alguns instrumentos bem mais simples. Mas isso não independe de você também ter, às vezes, seja a fundação, seja a holding, seja só uma PJ de uma limitada, ou até de uma unipessoal, uma sociedade empresária unipessoal, e de você também ter o testamento
como hoje também já indico a live da professora Ana Luísa, que ela fala das diversas potencialidades, inclusive ela fala das cláusulas resolutivas, que também restritivas, que também são formas de planejamento sucessório, só lembrando disso. Também ela fala sobre a tutela nessa questão do incapaz, né? Não do incapaz, mas se já vai me corrigir aqui, mas às vezes de um vulnerável, né? Então, às vezes você ter um filho menor ou um filho que tenha uma deficiência, ou até de um idoso que você queira, às vezes, deixar, tá com uma curatela, você deixar a parte administrativa com Então, o testamento tem essa utilidade também, né? Então, assim, tem as vantagens, ela fala do limite, né, que seria a legítima, das questões formais, mas então o testamento ele não é excludente uma coisa da outra, pelo contrário, ela vem dar... E se eu estou falando de uma seara onde eu quero evitar litígios futuros, quanto mais claro ficar, e aí também eu sou muito a favor de se discutir, conversar sobre o seu testamento, não ficar para aquele momento pós-mortem a surpresa daquele testamento, sabe? Pode ser difícil, mas é bem melhor conversar antes, saber do que está lá, do que ser pego de surpresa. Sem dúvida. Sim, muito obrigada, doutora Daniele. Muito obrigada a todos. Eu já até vou repassar para as nossas expositoras de hoje, a doutora Daniele e a doutora Luciana, que estamos tendo assim, um feedback muito positivo pelo nosso bate-papo aqui. Então, agradeço mais uma vez a vocês pela brilhante exposição de vocês, que essa é a razão, certamente, de todo esse feedback positivo que estamos recebendo. Bom, encerramos as perguntas. Agradecemos a todos que nos mandaram. Agora nós vamos fazer o sorteio do livro. Oba! Isso, a Arquitetura do Planejamento Sucessório. Eu gostaria de já avisá-los para ficarem atentos ao chat agora, ao bate-papo, estarem, né, com os dedinhos ali, né, de prontidão, porque nós faremos esse sorteio. Dani, você quer falar como... nós escolhemos aqui a regra antes de começar, tá? Como a gente não tem um número de participantes exato, tem que ser as pessoas que estiverem agora aqui no momento. Eu, normalmente, quando não tenho lista, eu utilizo uma tática com os alunos, uma prática que é o quê? Escolher uma data, né, de dia e mês, e quem mais próximo, ou no dia ou mais próximo, se manifesta e ganha o sorteado. E a gente pré-estabeleceu indoor aqui, antes de abrir a sala para todos, que a data escolhida seria a data de hoje, 4 de agosto. Então, quem faz aniversário mais próximo desse dia, se manifeste. Pode ser setembro, outubro, mas tem que ser o mais próximo. Alguém faz em agosto? Ou fim de julho? Eu faço daqui a 15 dias, mas eu vou ficar quieta, não pode. Olha, Camila Godoy faz aniversário amanhã. Tem uma. Nós temos uma aqui no chat. Ana, que bom, Ana. Maria. Que maravilha! Que alegria! Ana Maria faz aniversário hoje. Dani, ela faz aniversário hoje, né? Olha, que coincidência. Eu tenho uma amiga também que faz hoje. Menina. Parabéns, Ana. Que legal, muito bem. Parabéns, Ana. Eu acredito que a gente não vai, então, encontrar alguém que faz... Dois. Será que temos mais de uma pessoa no dia 4 de 8? Acho que não, né? Exatamente. Acho que não. Nossa, e mais uma vez, assim, agradecemos ainda mais por ter passado esse período do seu aniversário conosco hoje, se dedicando a esse período do planejamento sucessório. Nós vamos pedir que você entre em contato, você deve ter o contato do pessoal da comissão, e nós vamos fazer a postagem para você do livro, que é a segunda edição, que é uma edição ampliada, né, Dani, com mais... E em breve, acredito que até o final do ano, né, Dani, deve sair o volume 2. Então, é uma coleção bem interessante que quem quiser pode buscar. Deixa eu só até falar aí que não se preocupe, esse livro que foi sorteado,
tem a primeira edição e a segunda teve 10 autores a mais. Não vai sair tão cedo a terceira edição, porque a gente está com outros projetos, de sair tomo 2, tomo 3. Ele é um livro que é recente, né? Porque ele não tem nenhum ano, então ele vai estar... não vou estar atualizando ele em menos de 1 ano e meio, então, bom uso, né? Não vai aumentar mais autores também, porque ele já está num tamanho bom, ele só vai ser atualizado. Agora, o tomo 2 não é uma nova edição. O tomo 2 são novos autores, novos temas, e para quem gosta da área, realmente vai ter que comprar. Inclusive, este livro estava esgotado no site. Hoje eu vi no site da Fórum, que é a editora, que voltou a ter a venda, nós estávamos sem, então, Dani, e ele já está na terceira reimpressão. desculpa te cortar, eu coloquei o link para o pessoal aqui, direto lá da editora Fórum, para quem quiser adquirir. Ótimo. E também até obrigada. eu sugiro para quem quiser pesquisar um pouquinho mais, eu acredito que no site da editora Fórum eles disponibilizam até o sumário do livro, que quem quiser ver os artigos, né, conhecer um pouquinho mais da obra, pode ser bem interessante também. Bom, com isso... Vamos tirar a nossa foto? Isso! Vamos. Espera aí, deixa eu tirar os óculos. Pessoal que quiser ligar a câmera aí para a gente fazer a nossa foto. Aniversariante do dia. Parabéns, Ana! Eu vou deixar o livro assim para nossa foto. Isso! Porque se fosse presencial, estaria na mão da Ana Maria. Verdade. Deixa o pessoal acabar de... Ô, Ana, você tá muda. Ixi, sumiu. A câmera não, ainda não terminou. Aí, agora sim. Feliz da vida. Dois presentes. O primeiro, a palestra, e o segundo, o livro. Ai, que Ai, bom. Parabéns. Muito merecido, viu, Ana? Muito obrigada. Parabéns, Ana. Bom proveito. Estou muito Nossa. feliz. Vou devorar o livro, pode ter certeza. Que bom. Que ótimo. E já foi, Mari? Já foi? Não, vamos agora. Então tá, que eu tô fazendo a... Todo mundo Mas segura a posando pose. aí, sorrindo. Tô na pose, tô segurando a pose. Peraí, vamos lá. Aí, mais uma só para garantir. Peraí. Mais uma, 1, 2, 3 e... Aí. Sorriso congelou. Aí, Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Gente, eu que agradeço, foi ótimo. Nossa, adorei a oportunidade, Daniele. Então, esperamos aí. Vamos agendar. Deixa essa pandemia permitir e você virá presencialmente, com certeza. Nada, com certeza. Agradeço a todos. Beijinho. Obrigadão. Vocês. Obrigada ao nosso suporte da OAB, as Super Meninas. Muito obrigada. A Beatriz, Muito obrigada. Carol, a Andressa. Para fazer tudo acontecer. Obrigada. Tchau, boa noite a todos. Boa noite, um beijo para todos. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada, Boa noite. gente. Obrigada.